Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. São exatamente 18 horas e 56 minutos. Nesse exato momento, eu quero, através desse canal, levar até você uma mensagem de fé que está escrito aqui no livro de Oséias, no capítulo 13, a partir do versículo 1 ao diante. Olha só o que Deus fala ao povo de Israel. Diz assim: o pecado de Israel e o seu castigo. Ou seja, meu amigo, tudo que a gente faz tem uma consequência. Tudo que nós fazemos temos consequência. Por isso que nós temos que vigiar o que vai fazer, o que vai falar ou o que vai pensar. Olha só o que está escrito. Deus fala assim: quando Efraim falava, temia-se, foi exaltado em Israel, mas ele se fez culpado em Baal e morreu. Ou seja, Efraim era um líder que, quando ele falava, através das palavras dele, as pessoas temiam a Deus, porque ele anunciava as palavras de Deus. Mas quando ele pecou, aí, meu amigo, veio o seu castigo. Está escrito assim: e agora multiplicaram pecados sobre pecados, e de sua prata fizeram uma imagem de fundição, ídolos segundo o seu entendimento, todos obra de artifícios, dos quais dizem: os homens que sacrificam beijam os bezerros. Veja só, não é assim que acontece nos dias de hoje. A pessoa, as pessoas têm a Escritura Sagrada, elas têm a Palavra de Deus em mãos, mas mesmo conhecendo a verdade, muitos deles não aceitam a verdade, compram imagens, fabricam imagens, beijam as imagens e se curvam diante delas e prestam cultos e adoração a elas. E com essa atitude, a ira de Deus se acende contra os filhos da desobediência. Foi o que aconteceu em Israel nessa época, e nos dias de hoje não é diferente. E ele diz assim: por isso serão como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa, como ferrolho que a tempestade lança da eira, e como a fumaça da chaminé. Todavia, Deus fala, durante toda a vida, eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não reconhecerás outro Deus além de mim. Olha só o que Deus fala: não reconhecerás outro Deus diante de mim, além de mim, porque não há Salvador senão eu. E as pessoas insistem: é santo fulano, santo cicrano, santo beltrano, eu sou devoto de fulano, eu sou devoto de beltrano, sou devoto disso, devoto daquilo, e se esquece do Deus que os criou. E ele deixa bem claro dizendo assim: eu te conheci no deserto, na terra muito seca. Depois eles se afastaram em proporção do seu pasto, estando fartos de ensoberbeceu-se.
o seu coração, por isso se esqueceram de mim. Serei, pois, para eles como leão, como leopardo, expirarei no caminho. Esplarei o caminho, como ursa roubada dos seus filhos, e os encontrarei, e lhes romperei as teias do seu coração, e como leão ali os devorarei. As feras do campo os despedaçarão. Para a tua perda, ó Israel, te rebelastes contra mim. Veja só, quando a pessoa, meu amigo e minha amiga, se rebela contra Deus, quem perde é a pessoa. Quem sai perdendo é a pessoa. Deus não perde nada com isso. Somos nós que perdemos, porque não teremos para conosco, em nosso favor, a misericórdia dele. E ele diz assim, ó: onde está agora o teu rei, para que te guarde em todas as tuas cidades? E os teus juízes, dos quais dissestes: dá-me rei e príncipe. Dei-te um rei na minha ira, e tirei-o no meu furor. A iniquidade de Efraim está atada ao seu pecado, está armazenado. Dores de mulher de parto lhe sobrevirão. Ele é um filho insensato, porque tempo é tempo e não está no lugar que se deve vir a luz. Veja só, que luz é essa? O Senhor Jesus Cristo é Deus. Deus não resplandece sobre aqueles que procuram viver nas trevas, na mentira, na idolatria, que procura viver nas coisas erradas desse mundo. E ele diz assim: eu os remirei da mão do inferno, e os resgatarei da morte, onde estão, ó morte, as tuas pragas, onde está, ó inferno, a tua perdição. O arrependimento está escondido de meus olhos. Quer dizer, a pessoa insiste em viver no pecado, na prática dos erros, e não se arrepende. Por isso não tem o perdão de Deus. E ele diz assim: ainda que ele dê fruto entre os irmãos, virá o vento leste, vento do Senhor, subindo do deserto, e secar-se-á a sua nascente, e secar-se-á a sua fonte. Ele secará o tesouro de todos os vasos desejáveis. Samaria virá a ser deserta, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairão a espada, seus filhos serão despedaçados, e suas grávidas serão fendidas pelo meio. Veja só, olha só quão grande vem a recompensa do pecado contra a pessoa que não se arrepende, contra a pessoa que se desvia do caminho de Deus, contra a pessoa que abandona a fé. Meu amigo e minha amiga, abra o seu entendimento, abra a sua mente, arrependa-se do que você está fazendo, se converta, receba as misericórdias de Deus, o perdão de Deus, se arrependa, se converta ao Senhor Jesus Cristo, tenha Ele como o único Senhor e Salvador da sua alma, pois não há salvação em outro a não ser nele. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.